Boa noite. A palestra desse mês eu vou fazer segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho é Bem-aventurados os aflitos, mas eu vou falar só do item 18. Bem sofrer e mal sofrer, é uma instrução dos Espíritos. Vamos dar início fazendo a nossa prece. Deus de infinita bondade e justiça, nós te pedimos que os bons espíritos nos envolvam de luz sobre a exposição doutrinária que realizamos neste momento. Que a paz de Jesus abençoe todos os encarnados e desencarnados que estão a ouvir este estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse, o tema da palestra é Bem Sofrer e Mal Sofrer. Faz a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E aqui é a instrução do Espírito Lacordaire, em Havre, em 1863. Eu vou ler o trechinho aqui que fala, né? Do item 18, lê assim, ó. Quando Cristo disse bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Aqui esse capítulo do Evangelho, ele vai falar especificamente de bem-aventurados aflitos, né? A aflição é o sofrimento, né? Então é uma reflexão que nós podemos e devemos fazer, né? Nós estamos aqui nesse mundo para sofrer. Que tipo de sofrimento nós elegemos como sendo importante para nós, né? Aflição é sofrimento, tribulação, sofrimento, desgosto, tristeza, mas temos sofrimento físico também. É importante a gente entender porque a introdução desse capítulo, no item 1, ele vai falar, né, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, ele vai citar, né, a fala de Jesus. Bem-aventurado os que choram. Então toda bem-aventurança tem um porquê, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, 6 e 10. E no Evangelho de São Lucas está bem-aventurado vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 20 e 21. Então aqui é um pouquinho diferente, né? Mas Mateus conviveu com Jesus, né? No caso do Lucas, não, porque é o evangelho que ele escreveu depois, né? Então o Lucas não chegou a conhecer Jesus. Então tem umas diferencinhas na afirmação, mas isso não é relevante. Né? Importante é entendermos assim, ó, nesse capítulo, né? Por que tem o bem-aventurado? O que é bem-aventurados? Essa é outra coisa que é importante a gente entender. Né? Bem-aventurados, vocês vão ver na questão 170 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec pergunta aos espíritos, né? O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Né? Então, assim, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Lá no capítulo 3,
do Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala: há muitas moradas na casa de meu pai. E a doutrina espírita, para sintetizar, ela fala que existem 5 tipos de mundos espirituais: mundos primitivos, mundo de expiação e provas, mundos regeneradores, mundos celestes ditosos ou felizes, e mundos celestes ou angelicais, ou o reino do céu. Né? São 5 tipos de mundos espirituais, lá no capítulo 3. Então, o que quer dizer isso? Na pergunta 170, quando ele fala: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Quer dizer assim, ó, o espírito, ele vai reencarnar nos mundos materializados até a sua última encarnação obrigatória, que deve ser aqui, no mundos ditosos ou felizes. Então, nós estamos agora, planeta Terra, ainda no mundo de expiação e provas. Mas nós vamos reencarnando. Aí a pergunta do Kardec é aqui, ó, lá no Livro dos Espíritos. Né? O que fica sendo o espírito após a sua última encarnação? A resposta: espíritos, né, perfeitos, ou espíritos bem-aventurados. Então, quando Jesus está falando aqui, bem-aventurados, né? Os que choram, porque serão consolados. Então, se a gente for entender aqui no caso das aflições, choram, têm fome e sede de justiça, que padecem perseguição, né? Então, são sofrimentos que o espírito passa nesses mundos materializados. Então, o que fica sendo o espírito aqui depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, livre desses sofrimentos. É isso que a gente precisa entender, né? E aí, nesse capítulo aqui, ele vai tratar exatamente assim, ó, dos sofrimentos aí. Lá ele vai falar da justiça das aflições, né? Ué, é justo sofrer? Deus nos fez para o sofrimento? Né? São reflexões que a gente às vezes passa pela nossa cabeça, mas às vezes a gente tem certa dificuldade. Quando você estuda o livro dos Espíritos, você vai ver lá que tem a lei de sociedade, né? A lei do progresso. Então, é necessário que o espírito, que Deus não cria espírito pronto e perfeito. Nós vamos passar, né, por determinadas circunstâncias no nosso processo evolutivo como espírito. E nós vamos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos cometendo erros. Então, assim, Deus nos cria para que a gente siga para a perfeição. Né? Então, as diversas moradas na casa do Pai seriam para a nossa evolução como espírito. Mas nós temos uma opção, né? A senhora fala: não, vamos sair do mundo, então eu ainda estou reencarnando aqui, né, no mundo de expiação e prova. Eu poderia ir rapidamente para o reino dos céus, ou passar por esses mundos rapidamente, evoluir. Né? Mas o que acontece é que a gente tem, né, o nosso livre-arbítrio. Então a gente faz escolhas, e de acordo com as escolhas da nossa encarnação, a encarnação é uma das justiças divinas, né? E aí, de acordo com as nossas escolhas, nós não seguimos a lei de amor. A lei de amor está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, ele fala... o capítulo 11 é do amar ao seu próximo, né? Como a si mesmo. Mas ele vai falar da lei de amor. A lei de amor, ele vai falar assim, ó, que Deus nos cria simples e ignorante, e nós somos atraídos pela lei de amor para perto de Deus. Então, assim, ó, se nós fomos criados simples e ignorantes, nós espíritos criados simples e ignorantes, deveríamos seguir a lei de amor, né, a lei de Deus, para que a gente fosse rapidamente para perto do Pai.
que acontece? Nós temos o livre-arbítrio, então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo essa viagem, né, de várias encarnações, cometendo, né, de acordo com o nosso livre-arbítrio, várias irregularidades, né, vários erros, né, e que nos causam, muitas vezes, sofrimento. Por isso que nesse capítulo ele vai falar que sobre a justiça divina, né? Então que Deus é infinitamente misericordioso e nos dá várias oportunidades para o reajuste. Então nós reencarnamos de acordo com a justiça divina, né? Ele nos dá a reencarnação para que a gente possa saldar nossos débitos com amor. E aí fala assim, ó, a cada vez que a gente desvia do caminho de Deus, nós, né, em vez de seguir no caminho da luz, a gente às vezes segue no caminho das trevas. E quando a gente vai para as trevas, a gente sofre. Então, as causas do sofrimento, não é que Deus nos cria para o sofrimento, somos nós, né, que não entendemos, né, não cumprimos a lei divina, nós não cumprimos a vontade do Pai. Nós, muitas vezes, queremos que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Deus nos quer, né, homens de bem. Mas nós somos assim. E aí, no nosso caso, né, às vezes nós temos assim as causas, né, todo sofrimento é uma causa. Então, assim, ó, o que causa sofrimento em nós? Às vezes é a incompreensão, né? Segundo, eu não entendo a vontade de Deus. Deus não faz as minhas vontades no meu tempo. É claro que não. Que o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas eu não compreendo isso. E aí eu sofro, né? Eu boto culpa muitas vezes em Deus porque eu não tenho o que eu quero, né? A culpa é de Deus porque eu nasci com determinada imperfeição. A culpa é de Deus porque eu não tenho uma casa, um carro, uma família que eu acho que eu mereço. Não é bem assim, né? Então nós devemos entender assim, ó, eu estou fazendo a vontade do Pai. Então todo o meu sofrimento que eu tenho, olha, nós estamos aqui, né? Como eu falei, mundo de expiação e provas. Esse mundo que nós vivemos na Terra tem 4,5 bilhões de anos. E há quanto tempo que nós somos criados, estamos vivendo aqui na Terra, reticentes e repetentes nos erros, né, da nossa incompreensão para com a vontade do Pai. Então eu muitas vezes estou sofrendo porque eu não entendo qual é a vontade do Pai. Então as causas dos meus sofrimentos, se são dessa vida, então é porque eu nesta vida não estou entendendo qual é a vontade do Pai. Mas se eu olho nessa vida que não encontro as razões por que eu estou sofrendo, então as causas desse sofrimento estão na vida passada. Então são causas, né, atuais ou desta vida, ou causas anteriores das aflições, ou seja, de vidas anteriores. Então esse capítulo ele vai tratar disso, ele vai falar, olha, nós, né, estamos de acordo com a vontade do Pai, fazemos a vontade do Pai, compreendemos ou não a vontade do Pai, e de acordo com isso nós sofremos. Às vezes as coisas são de caráter material. Quantos são os espíritos que estão reencarnando com a mesma configuração familiar? Porque não se reajustou na família. Então precisa reencarnar novamente naquele grupo familiar para que haja o reajuste, né? Aí tem um item ainda aqui nesse capítulo que vai falar sobre o esquecimento do passado, né? Então, quer dizer, quando nós reencarnamos, ainda chegamos aqui com o véu do esquecimento, né? Nós esquecemos o que aconteceu na vida passada, né? E aí esse capítulo vai tratar disso aqui.
E aí também vai falar assim, ó, quais são os motivos de resignação. É que a resignação é importante, porque não adianta você botar culpa em Deus daquilo que é você quem está errando. Você sofre porque você não entende a vontade, né, do Pai. Então aqui, o Lacordaire, né, é um espírito, né? Em 1863, muita gente fala assim, mas o espírito não vem e me explica, né? Às vezes a gente não entende. Esse mês aqui morreu meu tio, por complicação do Parkinson, aí esse mês ele morreu. E aí esse meu tio, ele tinha feito um acordo com meu pai, sabe? Meu pai também é falecido há mais de 12 anos. E aí quando meu pai ficou ruim, meu pai acordou com esse meu tio que ele mandaria um comunicado, né? Como é que é do outro lado da vida. Meu pai não era espírita, né? Nem esse meu tio virou espírita agora, no finalzinho da vida. Mas assim, meu pai ficou de avisar o meu tio como é que era do outro lado da vida. E aí, assim, às vezes, né, as pessoas têm uma impressão de que a nossa vontade é prevalecente, né? Então, ele tinha uma expectativa de que aquele que morresse primeiro, ao acordo dos dois, né? Aquele que morresse primeiro viria e avisaria o outro, né? Como é que é do outro lado da vida, né? Morreu, desencarnou agora sem saber como é que era do outro lado da vida, né? Então, aqui é um espírito que vem aqui falar no Evangelho segundo o Espiritismo. As instruções dos espíritos são espíritos que o Kardec, né, traz aqui para nós. Muitas vezes a gente lê a lição inteira, mas não lê as instruções dos espíritos. O Lacordaire, né, ele vem aqui e está traduzindo para a gente esse capítulo aqui, né? É um dos espíritos que traduz. Depois tem Santo Agostinho, mas ele vem e fala assim, ó: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino do céu. Ó, é aquilo que eu falei, né? Olha, bem-aventurados, o que são? Espíritos puros. Os aflitos, porque deles é o reino do céu. Então, espírito bem-aventurado. Depois da última encarnação, virou um espírito bem-aventurado, espírito puro, da mesma hierarquia que Jesus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo, sofrem. Quer estejam num trono ou na miséria. Ou seja, olha, nessa transição, para a gente chegar lá a ser um espírito bem-aventurado, aqui ó, nós vamos sofrer, aqui nós sofremos mais, aqui vai ser menos e aqui cada vez menos. Aqui já é para ser feliz. Então, mas poucos compreendem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Aí ele complementa aqui, né? O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Olha a resignação aqui, né? A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Ali quando fala de resignação, tem o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 é bem-aventurado os mansos e pacíficos, lá, né? Ele vai falar sobre obediência e resignação. Obediência e resignação, a diferença, né? Obedece quem tem juízo, né? E a resignação é o consentimento, né, do coração.
Obediência é consentimento da razão, né? E resignação é o consentimento do coração, né? Então aqui tá o espírito, né, do Lacordaire, tá dizendo assim, ó, Deus não coloca uma cruz mais pesada do que um fardo, né? Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis, ou aquele ditado que a gente ouve muito, né? Falar que Deus não coloca uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar, né? Então, por quê? Nós não somos criados, né, por Deus para o sofrimento. Deus não coloca as almas nos mundos para ficar sofrendo. Deus é Pai. Deus quer que todo mundo, né, tomasse as decisões corretas. Mas a nossa imperfeição é que faz com que a gente busque, né, ultrapassar as leis de Deus, quebrar a vontade de Deus. Então é por isso. Então o sofrimento teria causas naturais, não é? Se a gente lembrar lá do livro dos Espíritos, né, tem a lei de destruição, né? Nós que habitamos nesse mundo aqui, nós somos ainda a consequência, né, de uma determinada humanidade aqui que comete erros. Essa semana eu estava assistindo o programa lá que está passando agora no NetGeo, que ele fala que a Terra já passou por 5 grandes destruições, né? E dessas destruições, graças a essas destruições, a lei de destruição, né? Graças a essas destruições é que abriu oportunidade para que os mamíferos proliferassem na Terra. Então nós somos uma raça, né, que graças à lei de destruição estamos hoje vivendo nesse planeta. Não dá para dividir esse mundo com os dinossauros, né? Outra coisa interessante que eu andei vendo essa semana é que a gente está falando de pandemia muito esses dias, mas que na face da Terra já teve 15 espécies humanoides, né? Nós somos apenas uma das únicas que sobreviveram das espécies humanoides, né? da classe dos Homo, né? Então você imagina assim, ó, quando a gente olha essa história da pandemia, a nossa espécie já sobreviveu, né, de tanta destruição das intempéries, das mudanças climáticas, das cataclismas, né, e de várias outras doenças que quase dizimaram os seres humanos da face da Terra. E nós somos os sobreviventes ainda, de 15 espécies, né, 15 classes ou ordens de Homo, né, aqui na Terra. Então você imagina se nós somos, né, em condições de habitar o espírito ainda nesse corpo, nesse mundo aqui. E aí a gente não compreende muito bem isso, né? Como eu falei, ó, daqui, né, da criação da Terra até aqui, perto de 4,5 bilhões de anos. Descobri que uma das primeiras espécies humanoides que teve aqui nesse mundo foi 200 mil anos atrás, né? Desse tipo de espécie que nós ainda somos descendentes. Mas desses vários homos, são 3 milhões de anos atrás que apareceu os primeiros seres com formato humanoide. Então a gente precisa entender que Deus é bondoso demais.
Deus, se a gente compreendesse, né, que o que aconteceu nesse mundo aqui foi favorável para o homem, até então, né? Que tem um planeta que é maravilhoso, que nos possibilita tantas coisas, mas ele não põe sofrimento nas nossas costas. Somos nós aqui não compreendemos, né? Ele nos dá uma casa como planeta, né, para a gente viver esse planeta azul bonito, mas a gente não entende qual é que é a vontade dele. Ele quer que a gente, né, faça evolução, né? O planeta Terra já está saindo aqui, ó, de mundo de expiação e prova para regeneração. E ainda nós temos espíritos ainda que são ainda relutantes, que estão ainda arraigados no erro, né? Tem um programa que eu tenho assistido também que eu gosto, que chama Aeroporto, sabe? Aeroporto Peru, aeroporto, agora tem aeroporto Roma, né? Tem Miami, tem vários aeroportos. E aí o que mais eles fazem é apreensão de droga, né? Aí o que eu acho interessante é que o espírito, ele sabe que ele está traficando a droga, que está errado, né? Segundo a lei dos homens, o consumo da droga é incorreto, mas, né, apegado, totalmente apegado à droga, né, ou a coisa ilícita. Então, sabe que está errado, porém, não admite. Não admite que está errado. Não admite que está carregando uma droga. E assim somos nós, espíritos, aqui nesse mundo. Por quê? Nós não admitimos os nossos erros. Nós acreditamos que o culpado dos erros não somos nós. O erro está no outro. O outro é culpado. É o outro que não me dá paz. É o outro que tem inveja do meu trabalho, né? Que quer o que eu tenho, não é? Então a reflexão dessa noite, ela vai fazer exatamente assim, ó. Eu sofro bem ou sofro mal? O meu sofrimento, ele tem aspecto material? É determinante? Ou seja, eu sofro por falta das coisas materiais? Ou meu sofrimento é moral? Porque o sofrimento moral às vezes é mais atroz, né? É mais dificultoso de suportar, né? Então, muitas vezes, o cara foi apreendido, né, um desses programas novos aí do aeroporto lá, o cara um brasileiro foi apreendido com droga lá no aeroporto de Roma, e aí diz que tinha ido visitar a noiva, né? Então, a gente não admite, né? O cara não quer admitir que a droga não era dele, ou ele estava fazendo tráfico de droga. Não, ele estava levando droga porque o amigo pediu, né? Foi um favor que ele estava fazendo para o amigo. Então o problema não era dele, né? Mas ele não foi capaz de falar com a namorada italiana de que ele foi preso por tráfico de droga. Então essa dor moral, às vezes ela é intensa, não teve coragem de admitir. Assim como, às vezes, pelo fruto de uma traição, essa dor moral é muito forte. Então, esse sofrimento, às vezes, está na nossa imperfeição, porque a gente não entende qual que é a vontade do Pai, né? Não é para eu ter ciúmes, o ciúmes é uma outra doença moral, né? Não é para eu entrar numa relação para ter ciúmes da minha companheira, da minha esposa, da minha namorada. Mas pelo contrário, é para exercitar o amor ao próximo, né? Por isso que a gente acaba se unindo nessa relação, nesse mundo de expiação e prova.
Não é para a gente ficar infernizando o companheiro, querendo saber onde está, né? Acesso de ciúmes, né? Causando essa dor moral. Não. Então é uma preocupação, né? Então, assim, o sofrer tem um lado, o sofrimento material, e tem um sofrimento também moral. Então, assim, o que é esse bem sofrer? Né? Entendermos que somos nós os causadores dos nossos próprios sofrimentos. Se a gente passar a entender que o sofrimento é causado por nós mesmos, Deus não tem culpa. Os amigos que a gente tem aqui não tem culpa, né? Esses dias eu estava vendo lá um programa que o cara lá nos Estados Unidos passa... Ele não quer ficar preso com os bandidão lá, né? Então ele tem um programa de recuperação. Então, ele não quer sofrer com os bandidão, porque não é fácil ir para prisão. Então tem um tempo de recuperação. Então, se a gente entendesse, né, que o que eu quis dizer assim, independente de onde que é o sujeito, ou seja nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Austrália, no Peru, em Roma ou na Espanha, o sujeito que se envolve com o errado, né, ele está dentro de uma lei de sintonia. Ele vai buscar aquele que lhe é afim. Então, essa dor, muitas vezes, pela falta do material ou pela dor moral, muitas vezes é do próprio espírito que se sintoniza com aqueles que lhe são, né, afins. Encarnado. Agora, pelo lado espiritual, imagina, né, o sujeito que se relaciona com espíritos, né, que também são de baixa envergadura, né? Por isso que a doutrina espírita fala: orai e vigiai os vossos pensamentos, porque nós nos comunicamos com os espíritos pelo nosso pensamento, né? Mas então, esse capítulo então faz essa reflexão, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Para ver assim, por que nós sofremos? Eu sofro bem ou sofro mal? E se eu sofro, não vai botar a culpa em Deus. Tá bem? Bom, a reflexão é essa, capítulo 5 do Evangelho. Eu falei essa mensagem aqui do espírito do Lacordaire. Então vamos agradecendo por essa noite agradável de estudo. Vamos fazer as nossas vibrações da noite e a prece de encerramento. Vibrações. Agora, nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações, doando o que nós temos de melhor aos nossos irmãos. Vamos doar harmonia e paz para toda a humanidade. Serenidade na implantação do Evangelho em todos os lares. Esperança para os corações que se encontram em aflições e sofrimentos. Saúde e cura para todos os enfermos do corpo e da alma. Perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. Vamos fazer a nossa prece final. Deus, Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, nós agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus. Nos faz sentir fortalecidos na prática do bem, pela paz e o amor que nos envolve, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.